Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula do Instituto da Ala São Bento do Sul. Nós hoje discutiremos os capítulos 29 de Mosias até o próximo livro, que é Alma 4. Espero que todos tenham se banqueteado com as escrituras esta semana. E hoje nós vamos tecer alguns pequenos comentários a Mosias 29, porque já fizemos isso na aula passada, no vídeo que foi deixado gravado para que vocês pudessem assistir. Então, em Mosias 29, a gente tem um impasse sobre a troca do reino, a passagem do reinado. Por quê? Os filhos de Mosias, eles não queriam assumir essa responsabilidade. Nós veremos que é porque eles desejaram seguir uma missão. Mas devia-se ter um governo para que a ordem pudesse ser estabelecida e tudo. Então, o pai, receoso de dar o governo para outra pessoa que não fosse o filho dele, porque ele até diz aqui em Mosias, capítulo 29, diz que ele não gostaria de dar para outro, porque esses outros poderiam fazer uma frente contra aquela pessoa nomeada rei. No versículo 7, e agora? Se outro for nomeado em seu lugar, eis que temo que surjam discórdias entre vós. E quem sabe se meu filho, a quem o reino pertence, não se zangaria, levando uma parte deste povo atrás de si, o que provocaria guerras e contendas entre vós, fazendo assim correr muito sangue e pervertendo o caminho do Senhor, sim, e destruindo a alma de muitos. Então, em sua sabedoria, ele diz: não, então não vamos dar o reino para outras pessoas. E aí, ele adota um sistema de julgamento por juízes, não o poder na mão de um homem só. Olhem o seguinte no versículo 25. Portanto, escolheis juízes pela voz deste povo, para que sejais julgados de acordo com as leis que vos foram dadas por nossos pais, as quais são corretas e foram dadas a eles pela mão do Senhor. Então, esse corpo de juízes, escolhido pela voz do povo, pela voz popular, deveria eleger esses que seriam aqueles que julgariam baseado nas leis das Escrituras, provavelmente aí a lei mosaica. E aí ele continua: ora, não é comum a voz do povo desejar algo contrário ao que é direito, mas é comum a minoria do povo desejar o que não é direito. Portanto, observareis e tereis isto por lei: resolver nossos negócios de acordo com a voz do povo. Hoje nós ouvimos bastante, não é? O povo é soberano. E realmente, desde os tempos antigos, sim, o povo é soberano em suas decisões. Já mostra aí a liberdade que o Senhor concedeu desde os tempos primórdios. E se chegar o tempo em que a voz do povo escolher iniquidade, então os julgamentos de Deus recairão sobre vós. Então ele disse, ó, a maioria escolhe o que é correto, uma minoria escolhe o que é incorreto. Mas se chegar o tempo da maioria estar escolhendo coisas incorretas, os julgamentos de Deus vão recair sobre o povo. Sim, então será o tempo em que ele vos visitará com grande destruição, assim como tem até aqui visitado esta terra. Então ele diz: se isso acontecer, o Senhor vai recair com os seus julgamentos, os seus castigos. Na verdade, talvez não seja nenhum castigo de Deus, mas o castigo de Deus será deixar com que nós soframos a totalidade das consequências daquelas escolhas iníquas que nós fizemos. E agora, se tendes juízes e eles não vos julgam de acordo com a lei que foi dada, podeis fazer com que eles sejam julgados por um juiz,
superior. Então, teria um Supremo Tribunal. E se os juízes não estivessem respeitando a lei de Deus, como se acha nas Sagradas Escrituras, esses juízes seriam julgados pelo juiz superior. E ainda, se vossos juízes superiores não julgarem justamente, fareis reunir um pequeno número de juízes menores, e eles julgarão vossos juízes superiores, de acordo com a voz do povo. Então, o Supremo daquela época não era tão supremo assim. Se julgassem ou se tivessem dúvidas sobre o julgamento daquele juiz superior, se reuniria alguns juízes menores para que julgassem aquele juiz superior. Então, nós tínhamos essas amarras para que o sistema judiciário fosse correto. O juiz menor seria julgado por um juiz superior, e se o juiz superior pairasse qualquer dúvida sobre o seu julgamento, era julgado pelos juízes menores. E terminando aí os comentários por Mosias 29, diz aqui que aconteceu que Mosias, versículo 46, também morreu no 33º ano de seu reinado, aos 63 anos de idade, totalizando assim 509 anos desde a época em que Lei havia deixado Jerusalém. Então já estamos mais de 500 anos depois daquelas primeiras histórias de Lei deixando Jerusalém. Mosias morre com 63 anos depois de ter reinado durante 33. E Alma, que foi chamado o primeiro juiz supremo, tá? Morreu aí aos 82 anos de idade. Alma pai, né? Tendo vivido para cumprir os mandamentos de Deus. 45, versículo 45, tá? Então, Alma morre aos 82 anos de idade e viveu para cumprir com os mandamentos de Deus. Agora nós vamos iniciar então a história de Alma, aquele que foi convertido pelo anjo. Vocês devem se lembrar disso, tá? E eu vou compartilhar aqui a tela para que nós possamos observar os slides. Pronto. Então vamos lá, nós vamos para Alma, capítulo 1 até o capítulo 4 hoje, tá? Nós vamos ter essa história e já começa a se desenrolar nesse primeiro ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. O rei Mosias já havia morrido, como nós vimos, e ele diz que, tendo o rei Mosias ido pelo caminho de toda a terra, combatido um bom combate, andado retamente diante de Deus, o que me faz lembrar a escritura aí de 2 Timóteo, versículo 7 do capítulo 4: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, Mosias combateu o bom combate guardando sempre a fé, ou seja, mantendo sempre a fé. Não tendo deixado ninguém para reinar em seu lugar, não obstante ele estabelecera leis. Não deixou ninguém no seu lugar, mas ele estabeleceu leis e elas eram reconhecidas pelo povo. Portanto, tinham a obrigação de submeter-se às leis que ele havia
formulado. Nós temos esse mesmo princípio na 12ª regra de fé. Cremos na submissão aos reis, presidentes, governadores e magistrados, como na obediência, honra e manutenção da lei. Então, se nós somos bons seguidores de Cristo, nós cumprimos a lei vigente do país. Ah, mas eu não concordo com essa lei que foi estabelecida. Então, temos que usar os dispositivos legais para realizar a alteração desta lei. Mas, enquanto ela está vigente, nós temos que cumprir a lei vigente. No versículo 3 do capítulo 1, e ele saíra pregando ao povo o que chamava de palavra de Deus, opondo-se à igreja. Aí já é a história de um cara chamado Neor, tá? E esse Neor, ele começou a ensinar o que ele chamava de palavra de Deus, opondo-se à igreja, declarando ao povo que todos os sacerdotes e mestres deveriam tornar-se populares e que não deveriam trabalhar com as próprias mãos, mas deveriam ser sustentados pelo povo. Talvez ele tivesse começado a jogar ideias, por exemplo, de que, mas veja só, esse sacerdote, esse mestre não está disponível agora para te atender ou para cuidar dessa tua necessidade, porque ele está lá arando a terra dele. Se eles recebessem um salário do próprio povo, ele estaria disponível para você. Ah, sabe aquela bênção de saúde que você pediu? Não pôde ser dada porque ele estava trabalhando, construindo a casa dele. Ou porque ele estava trabalhando no trabalho dele. Não, a gente tinha que sustentá-los para que eles estivessem o tempo todo à nossa disposição. E ele também testificou ao povo que toda a humanidade seria salva no último dia e que não precisariam temer nem tremer, mas que podiam levantar a cabeça e regozijar-se, porque o Senhor havia criado todos os homens e também havia redimido todos os homens, e no fim, todos os homens teriam vida eterna. Parece outras histórias que a gente já ouviu, né? E aconteceu que tanto pregou estas coisas que muitos acreditaram em suas palavras, e foram tantos que começaram a sustentá-lo e a dar-lhe dinheiro. Então, de tanto que uma mentira é repetida, 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 o povo percebe como verdade, e nós até percebemos como verdade, e começaram a acreditar. E aí davam dinheiro para ele. Parece o que hoje a gente faz com esses influencers, YouTubers. A gente acredita tanto nas coisas que ele fala que a gente se torna membro, que a gente vai financiar o canal dele, que a gente aí, naquelas campanhas de doação, nós vemos isso a todo momento, começamos a doar, doar, doar e fazer essa pessoa crescer, sustentando essa pessoa. Devemos ter cuidado com esses pensamentos, né? Os próprio Senhor, através dos seus apóstolos, já disse que a gente não deveria receber, até Pedro disse, o que de graça recebi, de graça vos dou, em qualquer chamado eclesiástico. Versículo 7: E aconteceu que, enquanto andava assim pregando aos que acreditavam em suas palavras, encontrou um homem que pertencia à igreja de Deus. Sim, precisamente um de seus mestres. E começou a discutir com ele asperamente, com o fim de afastar o povo da igreja, mas o homem opôs-lhe resistência, advertindo-o com as palavras. E esse homem era Gideão. E o que me chama a atenção aqui é: nós estamos sempre prontos para opor resistência? Enquanto Neor pregava o que ele chamava a palavra de Deus, esse homem era da igreja de Deus. E esse homem, advertindo-o com as verdadeiras palavras de Deus, opôs-lhe resistência. E nós,
Conhecemos a palavra de Deus suficientemente para opor resistência a todas aquelas páginas da internet contrárias à igreja, aqueles podcasts contrários à igreja, aquelas opiniões de amigos contrárias à igreja, aquelas opiniões de familiares contrárias à igreja, aquelas fake news contrárias à igreja. Nós conhecemos verdadeiramente as palavras de Deus para que nós possamos ser essa resistência necessária, defendendo os ideais e as palavras que nós acreditamos? Essa é aquela pergunta retórica, tá? Que geralmente a gente só pensa nela e a resposta é desagradável. Que nós possamos realmente reservar um tempo para estudar essas palavras de Deus, porque aí nós conseguimos opor resistência até a nós mesmos, quando nossos pensamentos de tudo que nós vemos no mundo começam a nos instaurar dúvidas, nos instaurar receio, tá? E esse homem, tá, terminou suscitando a ira aí de Neor e recebeu golpes de espada. É triste ver que hoje acontece a mesma coisa. Por termos opiniões diversas, nós terminamos a apelar para a violência. Talvez não chegue assim a violência física, mas talvez em nosso meio não chegue a violência física, mas temos a violência verbal, a violência talvez moral, quando nós agredimos aqueles que estão defendendo um ponto de vista diferente do nosso. Então temos que ter cuidado também para não chegar a esse ponto. E Gideão, ele já era de um pouquinho mais de idade, ele não resistiu a esses golpes, tá? Ele veio a falecer por conta dessas investidas. E Neor, então, foi levado à presença de Alma. E olha só, no versículo 11, Neor ainda, depois de fazer tudo o que fez, diante de Alma, juiz supremo, né, defendeu-se com muita ousadia. Então o mundo ele é muito astuto. O mundo ele é muito esperto nesse jogo de palavras, nesse jogo de ideias. E às vezes, sim, quando nós vemos essas ideias sendo apresentadas, elas são cheias de ousadia e a gente fica, nossa, deve ser verdade. Tanta convicção realmente deve ser verdadeira. Mas Alma disse-lhe: Eis que esta é a primeira vez que artimanhas sacerdotais foram introduzidas no meio deste povo. E eis que tu não somente és culpado de artimanhas sacerdotais, mas também de teres tratado de impô-las pela espada. E se tais artimanhas tivessem sido impostas a este povo, teriam acarretado a sua total destruição. Vamos revisar o que é aí artimanhas sacerdotais. Artimanhas sacerdotais é o homem pregar e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvor do mundo. Não procura, porém, o bem-estar de Sião. Segundo Nefe 26, 29. Era isso que Neor estava tentando introduzir no meio do povo. Eu sou a luz, vocês devem me sustentar. Ele estava querendo o louvor para si. A gente lembra também nos nossos primórdios de alguém que também desejava toda a honra e glória para si e terminou sendo expulso, tá? E além desse crime, ele ainda estava sendo julgado por coerção, tentando, através da violência, estabelecer essas suas ideias. E aí, vocês vão ver também que ele está sendo julgado pela morte de Gideão e ele é condenado à morte no versículo 14. Ah,
E ele, quando é levado para sua sentença de morte, no versículo 15, e aconteceu que o levaram, e seu nome era Neor, e conduziram-no até o alto da colina de Mante. E lá ele foi obrigado a reconhecer, ou melhor, reconheceu entre os céus e a terra, que o que ensinara ao povo era contra a palavra de Deus. E ali sofreu uma ignominiosa morte, tá? A gente pode ver que é de acordo com o que está escrito em Deuteronômio 13, versículos 1 a 9, que é justamente a lei mosaica para aquele que tenta se estabelecer como um profeta ou sonhador de sonhos, tá? Isso depois vocês podem checar. E no versículo 9 de Deuteronômio, ele vai dizer: Mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Talvez até como apedrejamento, tá certo? Então, embora ele reconheceu que essas coisas não eram verdadeiras, que ele estava tentando se estabelecer como um profeta quando não o era, não obstante, isso não pôs fim à difusão de artimanhas sacerdotais na terra. Versículo 16 de Alma 1. Porque havia muitos que gostavam das coisas vãs do mundo e continuavam a pregar falsas doutrinas, e isto faziam por causa de riquezas e honrarias. Esse é o propósito da artimanha sacerdotal. Então, sabe aquelas coisas falsas que são postadas hoje em dia? A gente vê muita gente replicando, mesmo quando o conteúdo é removido, quando sabidamente é falso, porque muitos amam essas coisas vãs do mundo, amam ouvir o que querem ouvir, é o famoso viés de confirmação. A gente gosta daquilo que reforça a nossa crença. No entanto, não se atreviam a mentir, a espalhar fake news, por temor à lei, pois os mentirosos eram punidos se descobertos. Consequentemente, alegavam pregar de acordo com a sua crença, e a lei não tinha poder contra homem algum por causa de sua crença. Então, hoje vemos um movimento semelhante. Não é fake news, é liberdade de expressão. Fake news não pode, mas isso é a minha liberdade de expressão. Era o que o povo estava alegando já naquela época, mais de 500 anos depois que Leí havia deixado Jerusalém. É liberdade de expressão, não é fake news, eu falo o que eu acredito. A Terra é plana, isso é liberdade de expressão, não é fake news. E diversos outros assuntos que dominaram nossas redes sociais ultimamente, tá? Nós vemos aí quando eles tentam burlar as leis. Essa é uma notícia já bem antiga, de 2014, mas não é uma notícia que nós não vemos mais hoje em dia nos telejornais. Quando o governador de Mato Grosso foi preso em operação da Polícia Federal e teve que pagar fiança porque eles estavam fazendo as coisas para ganhar dinheiro. E no versículo 19, aconteceu que todos aqueles que não pertenciam à Igreja de Deus começaram a perseguir aqueles que pertenciam à Igreja de Deus e que haviam tomado sobre si o nome de Cristo, aqueles que haviam sido batizados. Então, tá, vocês aí ficam pregando essas coisas contra o homossexualismo, vocês ficam pregando essas coisas contra a poligamia, ficam pregando essas coisas contra a bebida e por aí vai. Então a gente vai perseguir vocês. Somos taxados de loucos,
somos taxados de fanáticos, somos taxados de intolerantes, somos taxados de homofóbicos e por aí vai. Sim, eram perseguidos e afligidos com toda sorte de palavras, e isto por causa de sua humildade, porque não se exaltavam aos seus próprios olhos e porque partilhavam a palavra de Deus uns com os outros. E olha só, sem dinheiro e sem preço, de graça. O evangelho é gratuito, o dom da graça do Senhor é gratuita. No versículo 22, ainda de Alma 1, não obstante, haviam muitos entre eles que começaram a tornar-se orgulhosos e a contender acaloradamente com seus adversários, chegando a bater-lhes. Sim, golpeavam-se uns aos outros com seus punhos. Então aqui não é definido, mas eu eu penso que até mesmo dentre aqueles que são da Igreja de Deus começaram a se tornar orgulhosos, ou seja, eu que estou com a verdade, eu que sei o que é melhor, eu que estou seguindo as leis, e contendiam com esses adversários, chegando aos finalmente, chegando à muqueta, né? E nós nunca devemos fazer isso, não é o Evangelho de Cristo. E mesmo que não chegue nas vias de fato, nas redes sociais, nos atacando, verbalmente nos atacando, nunca, jamais. Devemos respeitar essas opiniões, respeitar essas crenças diversas da nossa. Alma, capítulo 1, versículos 24 a 25, porque o coração de muitos se endureceu e seus nomes foram riscados, de modo que não mais foram lembrados entre o povo de Deus. E também muitos se afastaram do meio deles. Ora, isso era uma grande provação para os que permaneciam firmes na fé. Não obstante, foram firmes e inabaláveis na obediência aos mandamentos de Deus e suportaram com paciência as perseguições que se acumularam sobre eles. Tá? No manual geral, na seção 32, no tópico 32, fala sobre a remoção da condição de membro da igreja, o que antigamente era chamado sobre excomunhão. Tá? E muitas vezes nós podemos pensar, nossa, mas por quê? Mas o Senhor já advertiu. E se tua mão direita te escandaliza, tem que tirar fora. Porque senão termina todo o corpo contaminado por aquela mão. Numa infecção, por exemplo, muitas vezes temos que amputar alguns membros. Alguns membros devem ser tirados do convívio de todo o corpo para que não infecte outras partes e leve aquele corpo à morte. E eles suportavam com paciência, tá? E aqueles que não suportavam com paciência terminaram se afastando do meio deles. Eles próprios disseram: ah, não, eu não aguento isso. Ah, não, aquele irmão que deveria ser um exemplo está saindo na mão com os adversários. Ah, essa igreja não é verdadeira. E terminava saindo do meio deles. Tá? Mas aqueles que permaneceram continuaram firmes e inabaláveis na obediência aos mandamentos de Deus. E qual era o remédio para isso? Né? Era a palavra de Deus. No 26, nós vemos aí que quando os sacerdotes deixavam seu trabalho, eles não eram sustentados por ninguém, vocês devem se lembrar disso. Deixavam seu trabalho para ensinar ao povo a palavra de Deus, o povo também deixava seus trabalhos para ouvir a palavra de Deus. E quando o sacerdote terminava de ensinar essa palavra de Deus, voltavam diligentemente para os seus trabalhos. Então, terminou agora, eu vou para casa dar uma descansada, essa palavra foi pesada. Não, eles voltavam para os seus trabalhos. Parece até que
é uma máxima que hoje nós falamos, mente vazia, oficina do diabo. Então, ou estavam ouvindo a palavra de Deus, assim que ele terminava, eles voltavam para o trabalho para ocupar suas mentes, para que eles não pudessem dar ouvidos a essas artimanhas que estavam se espalhando pelo meio deles. E o sacerdote não se julgava superior a seus ouvintes, porque o pregador não era melhor que o ouvinte, nem o mestre melhor que o discípulo. E eram todos iguais, e todos trabalhavam, e olha que interessante, cada um de acordo com suas forças. Talvez aquele irmão trabalhava lavando a capela, mas aquele senhorzinho, tá, não trabalhava lavando a capela, ele trabalhava costurando capinhas para os bancos, trabalhava remendando as capas dos inários, então eram todos iguais e todos trabalhavam, mas de acordo com suas forças. É o evangelho de Cristo que é equânime, que exige com que a gente trabalhe de acordo com o que nós podemos ofertar. E eles repartiam seus bens com os pobres e os necessitados, e os doentes e os aflitos, cada um de acordo com o que possuía. E não usavam vestimentas custosas, contudo, eram asseados e formosos. Tá? Na seção 89, versículo 3, diz que essa lei, que nós hoje conhecemos como a lei de saúde do Senhor, ou a palavra de sabedoria, é adaptada à capacidade dos fracos e do mais fraco de todos os tantos. Então, o evangelho é para todo mundo, é adaptado, é feito de acordo com a nossa necessidade e com a nossa dificuldade em seguir ou a nossa facilidade em seguir. E eles eram pobres, tá? Repartiam tudo entre si, mas eles eram bem limpinhos, eram asseados e formosos. A pobreza nunca deve ser, nem foi a desculpa para ser sujos, serem desorganizados, não serem belos. E assim, eles organizaram os negócios da igreja. E assim começaram a ter paz contínua novamente, apesar de todas as perseguições. Quando eles organizaram os negócios da igreja, ou seja, os convênios que tinham que ser feitos, as ordenanças que tinham que ser feitas, todo mundo participando disso, eles começaram a ter paz contínua. E então, graças, à solidez da igreja, esse foi o motivo. Começaram a enriquecer extremamente, tendo abundância de tudo que lhes era necessário. Abundância de rebanhos e manadas e de animais cevados de toda espécie. E também abundância de grãos e de ouro e de prata e de coisas preciosas e abundância de sedas e de finos tecidos de linho e de toda espécie de bons tecidos simples também. Graças à solidez da igreja, como é que está a igreja sólida em nossas vidas? Como é que estão os nossos convênios sólidos em nossas vidas? A partir do momento que isso está sólido, a gente começa a ter abundância. Lei do jejum, lei do dízimo, frequência ao tempo, trabalho de história da família, frequência às reuniões sacramentais, tomando o sacramento, participando das atividades, participando do instituto, participando do seminário, começaram a ter abundância em tudo. E eles começaram a ter paz, comparo isso com o hino número 73, onde encontrar a paz e o consolo em meio a essas perseguições que eles estavam sofrendo. Apesar de todas as perseguições, o consolo, a paz, era Jesus Cristo organizando os negócios da igreja. E assim, em sua prosperidade, mesmo ficando ricos e cada vez mais cheios das coisas materiais, não deixavam de atender a quem estivesse nu, ou faminto, ou sedente, ou doente, que não tivesse sido alimentado. E o seu coração não estava nas riquezas.
O coração deles, nós vimos, estava em Cristo, estava na solidez da igreja, na solidez dos convênios que eles fizeram. Portanto, eram liberais com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, pertencessem ou não à igreja, não fazendo acepção de pessoas no que se referia aos necessitados. E assim prosperaram e tornaram-se muito mais ricos que aqueles que não pertenciam à sua igreja, ou seja, à igreja de Deus. Quantas riquezas nós podemos acumular por fazermos parte desta igreja? Riqueza cultural, riqueza até intelectual. A igreja sempre incentiva a estudarmos, irmos atrás, sabermos de tudo o que está acontecendo, de todas as ciências, andamos de lado a lado, não brigamos contra a ciência, tá? Então nós vamos prosperar e nos tornar muito mais ricos que aqueles que não são da igreja. Pode reparar uma criança que cresce ali na primária, dando discurso, lendo as escrituras, como ela tem aquela desenvoltura quando chega numa faculdade para apresentar um seminário, um trabalho, no próprio mercado de trabalho, como ela conversa com as pessoas por conta de uma missão de tempo integral que fez, por conta da interação com os membros aqui, torna-se muito mais rico do que aquele que não pertence à igreja. Vamos cruzar Jacó 2,19 com Alma 1,30. E depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, olha lá, depois de ter organizado essa igreja solidamente, conseguireis riquezas se as procurardes. E a gente vai procurar riqueza para quê? Com o fito de praticar o bem, de vestir os nus e alimentar os famintos e libertar os cativos e confortar os doentes e aflitos. É por isso que o Senhor nos torna mais ricos do que aqueles que não pertenciam à igreja dele. Quanto ao coração não estar nas riquezas, cruzaremos com Alma 39, 14. Não busques as riquezas nem as coisas vãs deste mundo, pois eis que não podes carregá-las contigo. O Senhor já falou isso, né? Que devemos ajuntar tesouros nos céus, que nem a traça e a ferrugem consomem. Em João 10, 10, lemos o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Foi o que Cristo falou para aquela multidão que o ouvia. Então, as coisas do mundo, as coisas do ladrão, elas só terminam em roubo, morte e destruição. Enquanto que com Cristo nós vivemos e vivemos ainda com abundância. Abundância de tudo, tanto material quanto espiritual. Vamos passar agora para Alma, capítulo 2. Porque aconteceu que no começo do quinto ano, então não durou tanto tempo assim essa paz. O povo começou a contender, porque aparece um outro cara. Se o problema antes era Neor, agora veio um candidato aí a Neor, Anlice, que era um homem muito astuto, muito perspicaz, um homem sábio quanto à sabedoria do mundo, não era quanto à sabedoria de Deus. E aí posso deixar o cardzinho aqui em cima para vocês ouvirem um serão, uma devocional que fiz falando sobre como é bom ser instruído quando damos ouvidos aos conselhos de Deus. Então, esse homem não era instruído quanto à sabedoria de Deus, mas do mundo, e pertencente à ordem do homem que matara com Gideão com a espada e for executado de acordo com a lei, ou seja, era da ordem de Neor.
eram da ordem dos neores, como serão chamados. Ora, este Anlice havia, por sua astúcia, atraído muita gente. A gente não aprende. Continua indo atrás desses YouTubers, continua indo atrás desses influencers. A gente ainda não aprendeu a ir atrás do Senhor. Podemos deixar a pergunta: e eu estou indo atrás de quem? Quem está sendo meu influenciador? Quem eu estou seguindo? E eram tantos que começaram a tornar-se muito poderosos e começaram a esforçar-se para fazer de Anlice rei do povo. Não queriam mais essa história de juízes. Para favorecê-los, eles queriam que Anlice fosse tornado rei. E aí os nefitas, aqueles que estavam seguindo os mandamentos de Deus, já sabiam que esses anlicitas, os seguidores desse homem Anlice, sabiam desses movimentos, dessas movimentações para torná-lo rei, dessas pressões, e eles prepararam-se para enfrentá-los. Então, olhe que eles já se prepararam, antevendo o perigo que estava para chegar. Versículos 12 e 13, ó, estavam preparados para enfrentar os amlicitas quando chegassem, tá? Então, eles se armaram com tudo que havia disponível: espadas, cimitarras, arcos, flechas, pedras, fundas e todo tipo de armas de guerra de toda espécie, tá? E eles se prepararam não só com esses instrumentos, mas foram nomeados capitães, capitães mores, capitães chefes, de acordo com o seu número. Eles se organizaram estruturalmente. Então, quantas vezes nós já ouvimos: se estiverdes preparados, não temereis, e nós ainda somos pegos de calças curtas. Autossuficiência tem sido falado muito, muito, muito ultimamente. E ainda assim, nosso armazenamento continua talvez precário. Nós tivemos discursos na nossa última conferência agora da Estaca Jaraguá do Sul, na sessão dos adultos, mais precisamente, justamente sobre a autossuficiência, tá? Justamente sobre nos prepararmos. E se estamos preparados, nós podemos enfrentar todas essas coisas. Eu citei materialmente, mas citei também no começo. Será que nós estamos preparados para fazer oposição às nossas próprias ideias, que muitas vezes podem fazer com que tentem diminuir a nossa fé? Devemos estar preparados para enfrentar. A escritura que citei se encontra em Doutrina e Convênios, seção 38, versículo 30. Digo-vos estas coisas por causa de vossas orações. Portanto, acumulai sabedoria em vosso íntimo, para que a maldade dos homens não vos revele estas coisas pela sua iniquidade. De uma forma que vos fale ao ouvido com a voz mais alta do que aquela que estremecerá a terra. Então, ó, acumula sabedoria dentro de si, para não chegar àqueles que ficam falando no teu ouvido mais alto do que o Espírito que está sussurrando calmamente e te tirando do caminho. Mas se estiverdes preparados, não temereis. Doutrina e Convênios 38, 30. Versículo 27 de Alma 2, e vai dizer o seguinte: E eis que quando atravessavam o rio Sidom, os lamanitas e os anlicitas, quase tão numerosos quanto as areias do mar, caíram sobre eles para destruí-los. Todavia, os nefitas foram fortalecidos pela mão do Senhor, tendo orado fervorosamente para que ele os livrasse das mãos de seus inimigos. Aí o pau já estava comendo, né? Portanto, o Senhor ouviu-lhes o clamor e fortaleceu-os. E os lamanitas e os anlicitas caíram diante deles. E aconteceu que Alma lutou contra Anlice, de espada em punho, corpo a corpo, e lutaram com grande energia, um contra o outro.
tá? Eles não se esquivavam dessa luta. Eles encaravam de frente essas provações e com grande energia. É o mesmo que nós devemos fazer, nós devemos encarar de frente os desafios que a vida nos propõe com grande energia, não é fazendo corpo mole. A gente deve assumir as nossas responsabilidades e não relegar para outro as lutas que são nossas. Muitas vezes nós queremos que o bispo trave as nossas lutas. Muitas vezes nós queremos que nossos pais travem as nossas batalhas. Não, elas são nossas e nós devemos travar com grande energia, com espada em punho, corpo a corpo, um contra o outro. Ou seja, nós devemos despender esforço para lutar a nossa batalha. E aconteceu que Alma, no versículo 30, sendo um homem de Deus e muito exercitado na fé, clamou dizendo: Ó Senhor, tem misericórdia e poupa minha vida, a fim de que eu sirva de instrumento em tuas mãos para salvar e preservar este povo. E aí, depois dessa oração dele, lutou novamente contra Anlice e foi fortalecido de modo que matou Anlice com a espada. E o que é interessante aqui, ele que é alma, era exercitado na fé. Eu tenho exercitado a minha fé? E aí vem as perguntas: como é que eu exercito a minha fé? Será que eu faço exercícios de fé em casa? Talvez um exercício de fé seja estudar com mais afinco as Escrituras. Talvez seja colocar à prova as Escrituras, cumprindo o que as Escrituras nos ordenam que cumpram. Exercitar a fé talvez é fazer aquele nosso diário pessoal com todas as impressões do Espírito que nós recebemos quando estamos com nossos líderes, como, quando somos instruídos deles, quando nós lemos as Escrituras, as palavras que os profetas nos falam, tanto antiga quanto presentemente. É assim que eu exercito a minha fé. Além de tudo, colocando-a à prova, dando aqueles saltos de fé. Quando nós temos uma lanterna, ela só ilumina, uma vela só ilumina uma pequena porção à nossa frente e a gente segue esse caminho. Presidente Gordon Bittner Hinckley, em abril de 1999, a fé é como o músculo de meu braço. Se eu usá-lo e nutri-lo, ficará forte e realizará muitas coisas. Mas se eu colocar o braço em uma tipóia, quando a gente quebra, por exemplo, que coloca naquele suporte, e não usá-lo para nada, ele ficará fraco e inútil. É assim. Eu não posso manter a minha fé guardada porque ela vai sumir, ela vai ficar fraca e inútil. Eu tenho que pôr sempre à prova. E os alicitas distinguiam-se dos nefitas porque haviam marcado a fronte de vermelho, à moda dos lamanitas, mas não haviam rapado a cabeça como os lamanitas. Isso se encontra em Alma, capítulo 3 agora, versículo 4. Então eles colocaram uma marca sobre si, mas não rasparam a cabeça como os lamanitas haviam raspado. E aí, me vem à mente Apocalipse 13, 16 e 17, quando João, em sua revelação, diz o seguinte: faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Claro, aí é bem simbólico, né? Essa marca da fronte vermelha fazia com que esses pares se reconhecessem. Esses que estavam agindo contra a igreja se reconhecessem como um grupo. E é assim no último dia, com essa marca de Satanás, ou seja,
As atitudes iníquas que essas pessoas farão são a sua própria marca, o jeito de vida que levam. E aí eles vão estar todos reunidos num grupo fechado que ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que faça parte dessa panelinha, desse grupo. E a pele dos lamanitas era escura por causa do sinal que havia sido posto em seus pais, como um anátema pela transgressão e rebeldia deles contra seus irmãos, que eram Nefe, Jacó e José e Sam, que foram homens justos e santos. Não, não é a cor da pele. Nós já discutimos isso num vídeo sobre racismo no livro de Mórmon. Vou deixar o card aqui em cima. Recomendo fortemente que assistam. Não é a cor da pele. E os irmãos procuraram destruí-los, sendo, portanto, amaldiçoados. E o Senhor pôs-lhes uma marca, assim, em Lamã e Lemuel, e também nos filhos de Ismael e nas mulheres ismaelitas. E isto foi feito para que sua semente pudesse ser distinguida da semente de seus irmãos, para que assim o Senhor Deus preservasse seu povo, a fim de que não se misturassem nem acreditassem em traduções incorretas que causariam sua destruição. Então, mais uma vez, não é a cor da pele. Nós estamos falando aqui de outros artifícios que foram usados para marcar, tá? Talvez até a própria pele cerimonial que eles usavam, diferentemente da pele cerimonial dos nefitas, talvez tatuagens ou marcações no corpo, mas não é a cor da pele. Assistam o vídeo onde nós discutimos racismo no livro de Mórmon. Portanto, os que se deixaram levar pelos lamanitas foram chamados por esse nome e foi-lhes posto um sinal. E aconteceu que aqueles que não acreditaram nas tradições dos lamanitas, mas acreditaram nos registros que foram trazidos da terra de Jerusalém, assim como nas tradições de seus pais, que eram corretas, e que acreditaram nos mandamentos de Deus e guardaram-nos, foram chamados nefitas ou povo de Nef, daquele tempo em diante. Então, aqueles que não acreditavam, tá? Foram chamados aí de lamanitas. E aqueles que acreditavam foram chamados de nefitas ou povo de Nef. E os amicitas, no versículo 18 de Alma 3, não sabiam que estavam cumprindo as profecias, as palavras de Deus, quando eles começaram a marcar a sua pele. Então vejam aí que a marca que foi posta não era a cor da pele, era uma marca externa e eles estavam cumprindo essas profecias justamente aí no versículo 18. Não obstante, haviam se rebelado abertamente contra Deus. Foi, portanto, necessário que a maldição caísse sobre eles. Ora, quisera que entendesses que eles trouxeram sobre si próprios a maldição. E assim, todo homem que é amaldiçoado traz sobre si a própria condenação. Segunda regra de fé, cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Aqui nós temos uma citação de Neil A. Maxwell, e eu lerei essa citação para vocês, que diz: no dia do julgamento, não apenas todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo, mas também, como os profetas do livro de Mórmon nos dizem, todos, incluindo aqueles que viveram sem Deus neste mundo, também reconhecerão abertamente que Deus é Deus e confessarão diante de Deus que seus julgamentos são justos e misericordiosos. Parte da demonstração da perfeição da justiça e misericórdia de Deus será o registro cumulativo que nós próprios fizemos. Por ele seremos
justamente julgados. Então, eu já falei também em outras aulas que o próprio livro da vida são as atitudes que nós levamos. É o nosso próprio corpo, como Bruce R. McConaughey falou, está gravado em nossos músculos, nossos ossos, nossos tendões, na nossa própria face. Está gravado o tipo de vida que eu levei. Tipo de vida celestial, tipo de vida terrestrial, tipo de vida celestial ou de trevas exteriores, mas está gravado em nosso próprio ser o tipo de vida que nós estamos levando aqui na Terra. Nós próprios fazemos esse registro. Novamente, vamos continuando. Compartilharei novamente as escrituras. Alma 3, versículos 26 e 27. E em um ano, milhares e dezenas de milhares de almas foram enviadas para um mundo eterno. Todas essas guerras, todas essas contendas, ele diz que milhares e dezenas de milhares morreram, tiveram suas vidas ceifadas, a fim de colherem suas recompensas de acordo com as suas obras, tivessem sido elas boas ou tivessem sido más, para colherem felicidade eterna ou miséria eterna, de acordo com o espírito a que desejaram obedecer, fosse um bom ou um mau espírito. Porque todo homem recebe recompensas daquele a quem decide obedecer. E isto de acordo com as palavras do espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, portanto, que seja conforme a verdade. E assim terminou o quinto ano do governo do juiz. Então, o quinto ano já foi esse ano virado em guerra, contenda, dissensão, anlice no meio deles, incitando o povo contra Deus, tá? E terminou assim esse ano. Mas o que é interessante lembrar aqui é que nós recebemos a recompensa de acordo com o que nós plantamos. A gente planta, a gente colhe. E aí eu tenho uma citação de John H. Vandenberg, em outubro de 1968, na Conferência Geral. Somos, de uma forma bem real, nossos próprios criadores. Colhemos o que plantamos e recebemos nossas recompensas de felicidade eterna ou miséria eterna, de acordo com o espírito a que desejaram obedecer, fossem um bom ou um mau espírito. Porque todo homem recebe recompensas daquele a quem decide obedecer. Foi o que lemos agora em Alma 3, 26, 27. Em outras palavras, decidimos através de nossas ações dia a dia qual será a nossa colheita. Como vi com os fazendeiros do Vale Mágico de Idaho, pode ser uma colheita abundante ou um punhado de ervas daninhas. Que possamos semear apenas retidão, enquanto continuamente livramos nossas vidas das ervas daninhas da maldade, rogo em nome de Jesus Cristo. Então, o que é que eu vou colher? Se eu planto macieira, eu só posso colher maçãs. Eu não posso esperar melancia dessa plantação. Então, o que é que eu estou plantando em meu trabalho, em minha casa, na minha vida religiosa? O que é que eu estou plantando? Devemos sempre ter isso em mente. Vamos plantar retidão para colher justiça? Eu espero que sim, que seja a nossa decisão. Alma capítulo 4.
Já vamos aí para o sexto ano desse reinado dos juízes. Não houve contendas nem guerras nessa terra, mas o povo estava extremamente aflito pela perda dos irmãos, com aquelas guerras ocorridas no quinto ano, perda do rebanho, manada, campo de cereal, tudo isso que tinha sido destruído com essas guerras. Então, nós vemos hoje em dia quanta gente sofre por causa de uma guerra. Nós temos algumas guerras em curso. Hoje nós temos atualmente Israel contra a faixa de Gaza. Nós temos Rússia contra Ucrânia. Quantas vidas já foram perdidas? E não só as vidas, toda a economia estagnada, todas as plantações, todas as produções estagnadas por conta dessas guerras. Então é prejuízo para todo mundo. E eles estavam aflitos. E tão grande eram essas aflições, como lemos em Alma 4:3, que todos tinham motivo para lamentar-se. E eles acreditavam aí que foi por conta das iniquidades e abominações. O Senhor já falou, se a maioria está escolhendo coisas erradas, ele vai vir com maldição e o julgamento dele. E aí, por conta dessas aflições, por essa razão, foi despertada neles a lembrança de seus deveres. E começaram a organizar a igreja mais plenamente. Então, nós já vimos que eles se dedicaram antes à organização da igreja. Talvez esqueceram, talvez isso foi ficando de lado. Vieram as aflições. Ah, agora a gente tem que pagar o dízimo. Agora a gente tem que fazer jejum. Temos que frequentar mais o templo. Sim. E muitos foram batizados nas águas do Sidom, unindo-se à Igreja de Deus. Sim, foram batizados pela mão de Alma, que havia sido consagrado sumo sacerdote do povo da igreja, pela mão de seu pai, Alma. Então, Alma, que era o sumo sacerdote da igreja, batizou muitas pessoas que, por conta dessas aflições, começaram a se arrepender e a se voltar novamente para Deus. Versículo 6 e versículo 7 de Alma 4. E aconteceu no oitavo ano do governo dos juízes, lemos que no sexto, que não tinha guerra, eles começaram a se arrepender e a voltar cada vez mais para o Senhor, que o povo da igreja começou a tornar-se orgulhoso. Então, lembram-se daquele ciclo de quebra de convênios, que muitos chamam aí do ciclo do orgulho. Quando eles começam a quebrar os convênios, olha lá, a igreja começou a tornar-se orgulhoso por causa de suas excessivas riquezas e de suas finas sedas e de seus finos tecidos de linho, e pelos seus muitos rebanhos e manadas, e seu ouro, e sua prata, e toda espécie de coisas preciosas que haviam obtido pelo seu trabalho. E por causa de tudo isso, engrandeceram-se a seus próprios olhos e começaram a usar vestimentas muito luxuosas. Então eles estavam lá em cima, caíram já uma vez por conta das aflições, se arrependeram, começaram a subir de novo, o Senhor abençoou, aí começaram a quebrar convênios, caíram novamente. Isto foi grande motivo de aflição para a alma e para muitos que a alma consagrara como os líderes ali da igreja, mestres, sacerdotes e eldres. Sim, muitos deles ficaram grandemente contristados com a iniquidade que começara a haver entre seu povo. Eles começaram a ficar novamente orgulhosos. E aí, Orson Pratt, no Journal of Discourses, disse o seguinte: mas há perigo se nos tornamos inchados de orgulho em nossos corações e pensarmos que, porque conseguimos maior abundância de riquezas deste mundo, somos um pouco melhores que nosso pobre irmão que trabalha 8 a 10 horas por dia no tipo mais difícil de trabalho. Qualquer pessoa
que possua o nome de Santo dos Últimos Dias, que se sinta melhor que, e não se misture com o pobre e suponha que pertença a uma classe superior a eles, está em perigo. Quantas vezes a gente não vê isso? Não me misturo com esse povo. Sou mais inteligente do que esse povo. Entendo melhor as escrituras que esse povo. Tenho mais dinheiro que este povo. O meu cargo na sociedade é mais elevado que o deste povo. Toda vez que a gente pensa assim, esquece. Nós estamos em perigo. Porque viram e observaram, versículo 8, 9 e 10, com grande tristeza que o povo da igreja começava a engrandecer-se no orgulho de seus olhos. Ou seja, eles próprios estavam se olhando e dizendo: Eu sou demais. E a voltar o coração para as riquezas e para as coisas vãs do mundo, que eles começavam a desdenhar uns dos outros e a perseguir os que não acreditavam segundo sua própria vontade e prazer, ou seja, mais uma vez, praticando de violência contra aqueles que não tinham a mesma crença, às vezes na igreja. Ah, eu acho isso. Eu acho que, sei lá, a criação foi literal do jeito que está. Eu acho que a criação foi simbólica. Não, isso está errado. Ok? Então, temos margem, somos seres inteligentes, podemos ter ideias diferentes. A verdade do evangelho não muda, mas essas alegorias podem ter diferentes interpretações, sim. E assim, durante esse oitavo ano do governo dos juízes, começou a haver grandes contendas entre o povo da igreja. Sim, havia inveja e disputas e malícia e perseguições e orgulho, excedendo até o orgulho daqueles que não pertenciam da igreja de Deus. Eles estavam se tornando piores do que aqueles que não eram da igreja. Olha só, a que ponto chega, e não acontece muitas vezes conosco. Talvez na nossa falta de perdão sejamos piores do que aqueles que não são da igreja, que perdoam mais fácil, né? Talvez, não sei, a gente tem que pensar sobre isso. E assim terminou o oitavo ano do governo dos juízes, e a iniquidade na igreja era uma grande pedra de tropeço para aqueles que a ela não pertenciam. E assim o progresso da igreja começou a diminuir. Então, nós queremos que a ala São Bento, que compreende São Bento e Mafra, cresça. Nós não podemos impedir o progresso da igreja, fazendo com que ela diminua por conta da iniquidade da igreja. Então, nós temos a obrigação de sermos melhores aqui para que a igreja cresça, para que a ala São Bento cresça. A melhor diligência, há pouco tempo tivemos discurso, devemos chegar mais cedo, devemos nos aprontar melhor para o domingo, devemos frequentar mais ao templo, devemos jejuar mais, devemos orar mais. Para que não haja essa iniquidade na igreja, devemos nos amar mais para que assim o progresso da igreja, ó, seja acelerado. Nós não podemos diminuir a igreja por conta de nossas faltas, é obrigação nossa. Versículo 12 a 14 de Alma 4. Sim, viu grande desigualdade entre eles. Alguns se enchendo de orgulho, desprezando os outros, virando as costas aos necessitados e aos nus e aos famintos e aos sedentos e aos doentes e aflitos. A gente viu alguns capítulos que eles começaram a crescer, eram muito ricos e não viravam as costas para essas pessoas. E aqui eles estavam fazendo tudo o inverso. Versículo 13. Ora, isso era um grande motivo de lamentação para o povo, enquanto outros se humilhavam, socorrendo os que tinham necessidade de seu socorro, repartindo seus recursos com os pobres e necessitados, alimentando os famintos e sofrendo toda espécie de aflições por amor a Cristo, que haveria de vir, segundo o espírito de profecia, aguardando ansiosamente aquele dia, conservando assim a remissão de seus pecados. Viu como a gente remeteu a esse tópico que falamos em aulas anteriores sobre
conservar a remissão dos pecados? Era o que o rei Benjamim, podemos deixar o card aqui, sempre estava lembrando ao povo: conservar a remissão de pecados, estando cheios de grande alegria por causa da ressurreição dos mortos, de acordo com a vontade e poder e libertação de Jesus Cristo das ligaduras da morte. E aí, nós vamos ver que Alma começa a ficar muito triste e ele escolhe um homem entre os élderes da igreja e dá poder para este homem, de acordo com a voz do povo, tá? Para que ele pudesse decretar lei e fazê-la ser cumprida. E o nome desse homem é Nefia. E ele ocupou a cadeira de juiz supremo. Alma, então, não dá para ele o cargo de sumo sacerdote. Então, Alma Filho, continua sendo esse sumo sacerdote, mas delega a responsabilidade, os poderes, os deveres de juiz supremo para esse homem chamado Nefia. E ele fez isso porque, versículo 19 de Alma 4, e assim fez, para que ele mesmo pudesse pregar ao povo, ou seja, ao povo de Nefe, a palavra de Deus, a fim de que eles se lembrassem de seus deveres, e para poder, pela palavra de Deus, abater todo o orgulho e as artimanhas e todas as contendas que existiam entre seu povo, não vendo outro modo de reformá-los a não ser pela força de um grande testemunho contra eles. É a forma mais eficaz de se modificar alguma outra pessoa. É através do Espírito que carrega um puro testemunho. E era isso que Alma queria. Ele queria se concentrar na pregação da palavra de Deus, porque ele viu que de nenhuma outra forma essas pessoas teriam paz, essas pessoas teriam o necessário, somente pelo Evangelho de Jesus Cristo. E ele sabia disso, e por isso ele decide se concentrar total e completamente a pregação da palavra de Deus. Então, irmãos, se nós hoje temos algumas dificuldades, nem todas as dificuldades são por isso, mas nós podemos analisar como é que está a solidez da igreja em nossas vidas. Como é que está a organização da igreja em nossas vidas? Se detectarmos qualquer falha nessa organização da igreja, ou qualquer falha no alicerce da igreja que deveria estar sólida, vamos já reparar, vamos já corrigir. E assim o Senhor nos fará novamente prosperar em todos os campos de nossa vida.